gracia de nuestro Señor Jesucristo, su bondade, su misericórdia esteja conosco nessa tarde. Os invito a abrirem a Escritura Sagrada comigo no livro de Job, capítulo 19, versículos 25 a 27. Job 19, de 25 a 27. Assim declara a palavra de Deus. Eu sei que mi Redentor vive e al final se levantará sobre el povo. E depois de deshecha mi piel, aún em mi carne verei a Deus, a qual eu mesmo contemplarei, e a quem meus olhos verão, e não los de outro. Desfalece mi coração dentro de mim. É muito comum que quando nós outros enfrentamos momentos como este que estamos sentindo, que pensemos que nosso dolor é como uma isla. Pensamos que nadie jamais ha experimentado uma soledade tão profunda, que nadie jamais entende pelo que nós outros estamos passando. Aunque é verdade, porque nadie sabe exatamente como nós outros nos sentimos. Todavia, outros han passado por la devastação de la pérdida, muitos outros lugares del mundo. E acá a Escritura nos apresenta a experiência de Job, que seguramente é a pessoa do mundo todo que mais sofreu. Porque Job perdeu tudo o que tinha. Perdeu seus 10 filhos, perdeu suas tierras e bens, perdeu sua saúde. A Bíblia nos diz que nadie navegou por mares tão tormentosos como Job navegou. Todavia, o livro de Job não trata de nos explicar o que é o sofrimento, porque eu penso que tentar explicar o sofrimento muitas vezes é como uma equação matemática que martela nossas mentes e só aumenta nossa angústia. Job não nos oferece explicações sobre o sofrimento. Todavia, deseja nos proporcionar o entendimento de que a única resposta que nós outros podemos dar ao sofrimento é a submissão. A buena, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Quando nós outros nos submetemos a Deus, passamos a entender o caminho da verdadeira sabedoria. O reformador Juan Calvino
dizia que o sofrimento é como o arqueiro de Deus. Quando atira suas setas, nós outros devemos nos submeter à vontade de Deus. E mirando a história de Job, em meio a seu sofrimento, este homem é conduzido a muita confusão, desespero, impaciência, coisas que são muito próprias de el sofrimento. Todavia, em meio a sua confusão, seu desespero, sua impaciência, nós outros miramos no texto que acabamos de ler, que a confissão mais poderosa do livro de Job. Porque ele não deseja nos dar explicações, mas compartilhe suas convicções em meio a seu dolor. E pensando nas convicções de Job, que me gostaria de pensar com vocês nesta tarde sobre o tema de las cenizas hasta la glória de Deus. Como o Senhor nos conduz por meio de las dúvidas, de lo desespero, de nossa impaciência, a que nós outros nos submetamos à sua buena vontade. A palavra de Deus nos diz que em meio às suas aflições, suas dúvidas, Job faz declarações muito poderosas. A primeira delas, ele nos diz no verso de número 25 do texto que lemos, ele nos diz: eu sei que mi Redentor vive. Eu sei. Não um outro me dijo. Não é uma especulação, é uma convicção personal. Job chama o Senhor de Redentor suyo. E o termo, a palavra que aqui está, Goel, em hebraico, significa el pariente que resgata lo que ha perdido. Ele está dizendo em meio a seu sofrimento: eu tenho um parente. Eu tenho um resgatador. E a ideia que a palavra de Deus tem para nós outros é que este parente resgatador é aquele que está mais cercano de nós outros quanto mais nós outros necessitamos. Porque o sofrimento impõe esta dúvida a nós outros: estou solo. Estou solo. A palavra de Deus diz: não. Há um resgatador. Há um redentor. Há alguém que está acerca de nós outros. E muito mais do que isso, esse que está cerca é precisamente aquele que paga nossas dívidas, nossas deudas. És aquele que nos comprou para si mesmo. Esta é a certeza que a palavra de Deus nos oferece em meio a nossos sofrimentos, nossas dolores, nossa confusão. Há alguém, há um
que se importa com nós outros, alguém que está cerca de nós outros. Este é mi Redentor. Há uma relação muito personal deste homem que sofre com seu Salvador. Ele diz: és mi Redentor. Eu creio que ele comprou minha vida. Job poderia ter dito sobre o Senhor: és mi campeão, és mi abogado. Não. Eu pertenço ao Senhor. Esta é a convicção mais preciosa que nós outros precisamos acordar em nossos corações. Somos propriedade de Deus. Há alguém aqui nesta tarde que não pertence a Dani, não pertence a sua mamá, seus irmãos, a sua igreja, a seus amigos. Giovanni pertence ao Senhor que comprou sua vida na cruz del Calvário. Como Job, Giovanni sabia a quem pertencia a ele. Em meio às nossas lutas, irmãos, o que traz consuelo a nossos corações é nos acordarmos de a quem pertencemos nós outros. Somos del Senhor para sempre. Diz lá a Escritura que em meio a seus sofrimentos, suas dúvidas, suas dificuldades, suas lutas, Job faz uma segunda declaração de fé. Ele diz no verso de número 26: Después de deshecha mi piel, aún em mi carne verei a Deus. Eu mesmo o contemplarei. Este homem que sofre, estás convicto de que sua condição humana não é permanente. Seu corpo sofre. Há dolores em sua alma. Há desespero em seu coração. Todavia, Job sabe que sua condição não é permanente. Ele sabia sobre sua fragilidade terrenal. Todavia, sua esperança não estava em la terra. Sua esperança estava em el cielo. E ele sabe que não pode obter justiça neste mundo. Às vezes, nós outros caminhamos por esta vida, esperando que todas as coisas façam sentido para nós outros acá. Que tenhamos explicações para todas as coisas que nos acontecem. De por que a vida precisa seguir nossos planos, nossos propósitos. E quando alguma coisa acontece que cambia nosso plano e nosso propósito, nós começamos a dizer: por que eu não mereço? Por que alguma coisa como essa se passa comigo?
Job não faz esse tipo de declaração. Ele sabe que não pode obter uma justiça neste mundo. Mas ele disse: vendrá um dia que o Senhor se levantará sobre a terra. Hermanos, quando nós outros necessitamos enfrentar momentos como este que enfrentamos nessa terra, nós outros precisamos mirar aonde nossa esperança está firmada. O que nós outros esperamos deste mundo? O que nós outros miramos nesta vida? A convicção de Job é que esta vida não é a única que há. Há alguma coisa mais. Há algo que nós outros precisamos mirar. Porque esta vida solo é uma preparação para uma vida muito mais completa, uma vida muito mais plena, uma vida muito mais importante. O apóstolo Pablo nos diz em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 19: se a esperança que temos fuera solo para esta vida, seríamos os mais desdichados de todos os mortais. Nossa esperança não pode estar apenas para este mundo, para esta vida. Há algo mais. Em meio a seu dolor, seu sofrimento, Job declara: eu creio que este não é meu estado final. Qual é tua esperança? Que mira tus olhos nesta vida? Apenas espera que tudo faça sentido acá? Se assim fuera, diz a Escritura, somos os mais desdichosos de todos os mortais. Terceira convicção que Job nos apresenta em meio a seu dolor, sua aflição. Ele diz no verso de número 27: eu mesmo contemplará, mi ojos verão, e não los ojos de outro. Sua esperança é que ele verá a Deus. Sua experiência é personal, todavia é uma experiência real. Ele sabe que Deus o aguarda, o espera em sua presença. Nós outros, desde ayer, escutamos acá sobre a fé de Giovanni. Escutamos Alex dizer acá, agora mesmo, sobre a fé que marcou e marca o testemunho de Giovanni. Todavia, o que alegra nosso coração em meio a nosso sofrimento nessa tarde é que aquilo que Giovanni creia pela fé, agora seus olhos contemplam. Alguém já disse que
a única coisa que a morte pode fazer aos filhos de Deus é colocá-los nas mãos de Deus. Aquilo que Giovanni creia pela fé é agora sua experiência mais real e verdadeira de sua vida. Preciso que nós outros possamos contemplar, mirar além do que nossos olhos podem ver nesta vida. A fé não é contemplar o inexistente. A fé é contemplar aquilo que é invisível. Todavia é real. Deus é real na vida de seu povo. E esta é a nossa esperança em meio a nossas dolores e nossas aflições. Não há muitas explicações. Todavia, há uma convicção. Deus está vivo. Este não é meu estado permanente. Eu verei com meus olhos ao Senhor em sua presença. Gostaria de concluir minha meditação nessa tarde com vocês, contando uma história. Uma senhora cristiana estava enfrentando a etapa final de uma terrível enfermidade. E esta senhora chamou a seu pastor para falar sobre os detalhes de seu funeral. Pediu os hinos e alabanças que mais lhe gostava. Disse: olha, me gostaria que cantasse esta canção, este hino, aquela melodia. Escolheu as passagens bíblicas que mais haviam hablado a seu coração durante toda a sua vida. Pediu a seu pastor: me gostaria de ser enterrada com minha Bíblia favorita à mão. Hasta aí, tudo normal. Quando o pastor já se ia, ela disse: pastor, um detalhe. Tenho um último desejo. Eu quero ser enterrada sustentando uma cuchara em minha mão. Pastor mirou e: uma cuchara? Sim, me gostaria que em minha mão estivesse uma cuchara, uma Bíblia em uma mão, uma cuchara em outra mão. E o pastor perguntou: minha irmã, por que razão deseja uma cuchara em tu mão? E ela lhe explicou e disse: durante toda a minha vida, em cenas e reuniões familiares, sempre havia um momento muito especial, quando se retiravam os pratos da comida principal. Alguém sempre dizia: puedes quedar-te com a cuchara. E eu sabia que isto era um sinal e havia um significado. Lo melhor, todavia, estava por venir. O melhor, pastor, era o postre. O postre. E ela continuou:
Eu quero que as pessoas que venham a mi funeral venham la cuchara em minha mão e perguntem a você: por que há uma cuchara ali? Então, poderá dizer-lhes: ela guardou a cuchara porque creia que o melhor todavia estava por venir. Esta tarde, se vocês mirarem pela fé, verão, não em las manos de Giovanni, uma Bíblia e uma cuchara. Todavia, em sua fé, estarão presentes a palavra de Deus que cambiou sua vida. Uma cuchara espiritual para acordar-nos que este não é o estado final de Giovanni. O melhor está por venir. O melhor é a glória de Deus. Nós miraremos este sorriso novamente, de uma forma muito mais gloriosa, porque não haverá dolor, não haverá dúvidas, não haverá confusão, haverá solo Cristo e sua glória na vida deste amado e querido irmão. Que nós outros possamos crer com esperança. E aunque Deus não nos dê muitas explicações do que hace com nossas vidas, todavia tem nos dado esperança, fé e certeza de que todas as coisas estão em suas mãos e que todas as coisas cooperam para nosso bem, segundo a buena, perfeita e agradável vontade de Deus. Não dizemos adiós a Giovanni, dizemos hasta luego. E quando nós outros nos encontrarmos, esse encontro será glorioso, segundo a Escritura, porque partilharemos para todo sempre todas as bendições que o Senhor tem prometido a seu povo e que ha sustenido seu povo em meio a seus sofrimentos, aflições e dolores. Que o Senhor bendiga a nós outros nesta tarde, porque Giovanni não necessita de mais nada. Seus olhos contemplam a glória de Deus Todo-Poderoso, seu Senhor e seu Salvador. Que o Senhor traga esperança a nossos corações. Amém? Vamos orar, vamos colocar nossas vidas diante do Senhor mais uma vez. Graças, Senhor. E o Senhor sabe o que hás com nossas vidas. Tu palavra nos diz que em meio a nossas lutas, nossas aflições,
tua vontade é que nós outros possamos caminhar por esta vida com sabedoria. Não há sabedoria, Senhor, quando buscamos essa sabedoria em nós outros mesmos, porque esta sabedoria só pode vir de tua cruz para a nossa vida. Aquilo que o mundo considera como loucura, como escândalo, tu palavra nos diz que és a sabedoria de Deus, és o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aqui estamos nós outros, Senhor, sem muitas explicações para crer. Nós outros nos apegamos, não às explicações, nos apegamos às convicções. Giovanni susteniu em sua vida. E que são também as convicções do povo do Senhor espalhado por toda a terra. Há muitos, Senhor, que sofrem. Há muitos que enfrentam suas lutas e sofrimentos, seus dolores, mirando solamente ao Senhor. O Senhor é suficiente para tu povo. Pido que o consuelo, a consolação de tu Espírito Santo esteja com nós outros. Que em meio às nossas lágrimas, o Senhor nos permita mirar claramente tu glória. Estamos em tuas mãos, Senhor, porque não há manos melhores para que darmos nossas vidas e nossos corações. Que o Senhor nos bendiga com sua esperança e sua consolação. É o que te pido em nome de Cristo.